Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É Deus que me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor, de todo o coração hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Conferir Salmo 53, versículo 6.8. Hoje na liturgia a gente vai ver um lugar de destaque na Bíblia, a montanha. Porque na Bíblia aparece a montanha. Na Bíblia, a montanha é o lugar em que o Senhor se revela. Subir ao monte tem esse significado de ir ao encontro de Deus e, ao mesmo tempo, pode significar seguir o itinerário espiritual, itinerário esse que necessitamos percorrer em direção à nossa conversão, em direção à nossa liberdade, em direção à vida. E isso subentende-se como um processo duro de conversão que se aplica à nossa mudança de vida. Celebrando, portanto, os mistérios de Deus e de seu reino, apliquemos-nos à escuta da palavra e na prática do maior mandamento, o mandamento de amor. E com esse espírito de acolhimento a Jesus que se faz presente no pão e na palavra, façamos nosso ato de amor a Deus, perguntando sempre: tenho servido, tenho amado a Deus verdadeiramente? Tenho realizado a sua vontade, tenho obedecido aos seus mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo? Ou sou mais um desses, a me afastar do caminho, a não agir e somente falar? Façamos nosso ato de amor, considerando a necessidade de amar verdadeiramente. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém? E diante de Deus, vamos pedir perdão. Em que tenho errado? Em que preciso melhorar na minha caminhada em relação a Deus, em relação ao próximo? Pedir perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Me proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém? Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém? Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém? Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 2, 9 a 11, 16 a 20. No dia em que se cumpriam 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam.
Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça, quando eu falar contigo, e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Daniel 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Reze comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Reza comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Reza comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A Ele louvor, honra e glória eternamente. Reza comigo. A vós louvor, honra e glória eternamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível.
Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, portanto, na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 2, aí pulando de 9 para 11 até 16 a 20, não é verdade? A gente vai ver o que após a saída do Egito, o que aconteceu? 3 meses após a saída do Egito, Israel chegou aonde? Chegou no paraíso? Não, na terra prometida? Na terra onde mana leite e mel? 3 meses após a saída do Egito, o povo chegou no deserto de Sinai. Como disse as Escrituras, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. 3 meses após a saída do Egito, ali vão armar suas tendas no deserto do Sinai, naquele deserto de calor intenso, com certeza, como todo deserto. 3 meses após a saída do Egito, Israel vai montar suas tendas defronte da montanha e o Senhor falava com Moisés, como diz. E de que modo Deus falava? Através de uma nuvem escura, como o próprio Deus disse, virei a ti através de uma nuvem escura. Moisés era esse porta-voz de Deus na vida daquele povo. O povo ouvia, escutava, obedecia a voz de Moisés, acreditava ser Moisés a voz de Deus naquele momento, depois de tudo que Deus fizera por eles, na travessia do Mar Vermelho e tudo mais, o povo vai escutar a voz de Moisés. E Moisés preparava assim um povo para superar as dores, um povo capaz de superar os sofrimentos, as lutas nessa travessia difícil do deserto. Moisés não transmitia palavras de conforto, palavras falsas, prometendo, já vai acontecer o paraíso amanhã. A exemplo desse povo, devemos nós também estar prontos para a luta de cada dia. Não esmorecer diante das lutas, diante dos sofrimentos, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo. E nesse tempo devemos também nos afastar de quem? Dos mercenários vestidos de quê? De pastores que arrastam multidões nesses tempos, prometendo um mundo de paraíso, que só é paraíso para quem? Para eles, porque eles lucram com a fé do povo, mentindo com a fé do povo. E Moisés preparava o povo para superar os sofrimentos, não prometia o paraíso aqui na terra, dizendo aqui você vai passar por todas as lutas, vai acabar teu sofrimento. Moisés não falava dessa forma. E devemos ter esse cuidado, devemos ter essa fé que supere as provações, supere cada dificuldade da vida, porque a cada raiar do amanhecer, assim deveremos vencer aquilo que quer nos desmotivar da luta de cada dia, com desesperança para tirar nossa fé, com desânimo para tirar nossa fé. Com fé, vamos renovar nossa esperança de cada dia. Não percamos a fé diante das lutas. Se no tempo de Moisés tinha um monte, tinha o próprio Deus que falava com Moisés, hoje nós temos a Sagrada Eucaristia, o Santíssimo Sacrário do altar. Quantas vezes eu visito o Santíssimo Sacramento? Quando a igreja está aberta ali,
Quantas vezes eu me ajoelho diante do sacrário para falar com Jesus? A montanha do Sinai é essa hoje? É o lugar santo que designa a presença de Deus no nosso tempo. Se no terceiro dia, aquele povo ao raiar da manhã escutou trovões, hoje nós temos a ressurreição após o terceiro dia e Jesus é esse que está justamente no altar. Houve trovões, diz a palavra, depois do terceiro dia. Houve relâmpagos e uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. E diz a Escritura, e o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo acreditar. Moisés fez o povo ter fé. Sair do comodismo. Sair daquele comodismo, eu quero amanhã, já amanhã. Aquele imediatismo que tira a nossa fé, não é verdade? Se a gente caminhar com o imediatismo, o que vai acontecer? Tem que ser amanhã, tem que ser hoje. A minha vitória. E aí vai acabando a fé. O demônio quer isso. Vamos sair desse imediatismo, armar nosso acampamento no encontro com Deus, e Deus vai trabalhar a nossa vida, como trabalhou na vida daquele povo no deserto. Por quanto tempo? Diz a palavra, 40 anos desgostou naquela geração. Aquele povo caminhou muitos anos. 40 simboliza uma quantidade enorme, muito tempo, no monte, ali do Monte Sinai adiante. E Deus chamou Moisés, diz a palavra, ao cume do monte, e Moisés subiu. Deus nos oferece esse pacto eterno, como fez com Moisés, como fez com aquele povo. Deus nunca nos abandonará em meio às nossas lutas e sofrimentos. Deus não é um Deus imediatista, que diz amanhã não, hoje, depois da manhã, se não deu hoje, amanhã. Deus não faz isso. Subamos com o Senhor, caminhemos com Deus. Por isso, no Salmo responsorial, Daniel 3, nós cantamos a voz, louvor, honra e glória eternamente. Cantemos novamente, como é bom glorificar a esse Deus, a voz, louvor, honra e glória eternamente, porque o Senhor é esse Deus bendito de nossos tempos, de nossos pais. Bendito porque nos sonda, nos conhece, bendito porque nos oferece a Eucaristia para, na profundeza de nossas lutas, nos encher de esperança. A vós louvor, honra e glória eternamente. A esse Deus louvor, honra e glória eternamente, eternamente. Somos gratos a esse Deus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 17, os discípulos vão aproximar-se de Jesus e vão perguntar a Jesus, por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus vai responder, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Possamos buscar esse conhecimento dos mistérios de Deus na nossa vida também. Peçamos em nossas orações, porque aquele povo era um povo endurecido. Quão grande seria o castigo de Deus na vida daquele povo se Jesus falasse claramente e eles desobedecessem? Deus utiliza desse meio para justamente poupar o castigo, o povo do castigo. Por isso Jesus falava em parábola, porque conhecendo a dureza do coração deles, eles podiam ouvir, mas não escutavam. Ouviam, mas não compreendiam, para que a ira de Deus não justamente consumisse sobre aquele povo. Senhor, dá-me o conhecimento dos teus mistérios, devemos pedir isso de Deus. Dai-me em abundância o conhecimento de teus mistérios. E Jesus Cristo vai dizer, a quem tem será dado em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que Jesus falava em parábolas também, porque eles ouviram com má vontade, fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, porque
Se fecharam porque não queriam obedecer, nem se abrir à conversão, e por isso Jesus não pôde curá-los e não pôde absolvê-los de seus pecados. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Possamos ser felizes, direcionados nessa palavra de Jesus hoje. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Que possamos ter um dinamismo da nossa fé, sensível à voz do Senhor, porque o coração daquele povo tornou-se insensível. Essa citação de Isaías parece resumir a passagem do Evangelho que estamos meditando hoje. Jesus a utiliza para mostrar como as multidões não se dispunham a ouvir nem compreender sua mensagem, muito menos ainda a aderir à proposta do reino de Deus. Muitos estão ao redor de Jesus porque, por mera curiosidade, outros querem ver sinais, prodígios, outros por interesses pessoais também, menos pela vontade de se tornarem verdadeiros discípulos ou discípulos de Jesus, obedientes aos seus ensinamentos. Os corações empedernidos, eles correspondem ao terreno pedregoso da parábola, terreno que não oferece condição para o plantio, que não oferece boa terra para produzir frutos. Olhando para essa multidão, então, Jesus percebe o quê? A rejeição à sua pessoa somente, e a sua pessoa e a sua palavra. Por isso continua investindo no grupo escolhido, os apóstolos, aos quais é dado o dom do conhecimento do mistério do reino de Deus. Possamos nos aproximar de Jesus mais. Jesus, ele se faz justamente mais entendido por aqueles que querem se aproximar mais profundamente do seu evangelho, no intuito justamente de aderir ao seu plano, ao seu ministério, de aderir à proposta de Deus, de uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, abrir nossa Bíblia e rezar os salmos. É isso, as laudes. São os salmos, os cânticos, os hinos, passagens bíblicas de leitura, de meditação. Nós vamos justamente meditar sobre a palavra também e vamos fazer nossas preces comunitárias, nos apresentando para Deus. As laudes, ela tem uma indulgência parcial de nossos pecados confessados. Portanto, vamos rezar. Quem reza se salva e quem não reza se condena. Quantas almas estão a se lamentar no inferno dizendo: era tão fácil a salvação, era tão fácil e eu não rezei. E é tão triste nós falarmos isso aqui, mas é para nós justamente, mediante essa circunstância, nos esforçarmos para estarmos em sintonia com Deus todo momento. Porque é só estando em sintonia com Deus que nos salvaremos. E a nossa missão é justamente essa: encontrar Deus. Ninguém vai ter desculpa de dizer: eu não encontrei Deus porque eu não sabia. A oração é o meio pelo qual nós fazemos sintonia com esse Deus, como no Monte Horebe Moisés fazia com aquele povo, como nós vimos hoje, e como os próprios discípulos que se dirigiam, se aproximavam de Jesus para entendê-lo. Por isso, vamos fazer a nossa parte, procurando
É batendo que se abre. E assim vamos encontrar Deus. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso. Eu confio em vós, salve Dinheiro Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante, que me dá do céu, salve Santa Mãe de Deus.